Olá, vamos lá, né? Para mais uma live. Gente, eu queria aprender como é que bota aqui a live. Ui, vamos lá. Ei, neguinha, dei tchau Ei, pra você, nega. você viu? Vi agora. Eu tava vivendo a Deixa eu ver se eu solicitação. consigo Ah, fixar o tema aqui. Vamos tentar. como assim? Ganhando. Tem jeito da gente fixar o nome ganhando força. Enquanto o pessoal vai entrando, foco e determinação. Ei, Ei, Dri, Adriana! conseguiu entrar? Que bom! Seja muito bem-vinda! Ah, tá. Aí coloca o nome, aí coloca o título da. Tá É, eu vendo, acho Dri? que é assim. Ô, Dri, nós estamos aprendendo também, tá vendo? Cada hora a gente vai tentando fazer uma coisa melhor aqui. Oi, Aí gente, qual. vamos devagarinho, o pessoal entrando, né? Para a gente falar um pouquinho sobre ganhando força, foco e determinação em todos os tempos, mas aproveitando este tempo de confinamento, né? Tá enquadrado aí, neguinha? Ô, nega, eu tô te vendo cortando a cabeça. Pois é. Aqui. E assim, melhorou? Melhorou. É que agora eu tô Melhorou. sem meu anteparo, que é o computador, mandei arrumar e pegou vírus. Pegou, né? Parece que vai lá e toma pra ele, né? Ô, nego, Resolveu, né? a sua imagem tá um pouquinho ruim. Tá boa aí, Adriana, pra você? Porque às vezes pra mim tá ruim, mas pra vocês estão É. boas. Como é que Ô, tá Dri, aí? imagem e áudio, né? Tanto a imagem É, quanto o áudio. a imagem agora tá boa aí. Deixa eu ver. Tá boa. Tá boa. Tá, tá boa. Deixar o pessoal entrar mais um pouquinho, É, né? vamos esperar um pouquinho. É, aí o pessoal vai entrando pra gente fazer nossa live. Toda segunda, quarta e sexta temos lives. Quarta-feira vamos ter nossa convidada especial, Adriana. Adriana tem uma boa base na sistêmica, tem um olhar expressivo, extremamente competente para organização financeira, né? Ei, Bianca. A imagem tá boa, Bianca, aí para você, com a Mi? Como é que tá? Nós estamos esperando o povo entrar. Bianca, depois você tem que me ensinar como é que prega o nome aí. Eu fiz direito? Parece que tem um jeito de grudar o nome, né? Da live. Eu tentei colocar aí. Saiu. Saiu. Apareceu como comentário aqui no seu, quando você colocou. Pois é. Será que tem? Deve ter outro jeito, né? A gente aprende. A Sempre vida é assim. aprendendo. É. Esperando o pessoal entrar. Devagarinho o povo tá entrando. A gente falar mais um pouquinho, né? Sobre. Eu preciso aprender uma outra coisa. Diz que tem jeito da gente mostrar, tipo, um desenho aqui enquanto a gente fala, sabe? Eu não Como se sei se fosse é. slide, né, É, Bianca? Você- a gente você ensina, Bia, porque nós estamos a, aqui na Bianca, beleza. a gente Sabe um aprende negócio que com eu a quero caixa. aprender, Bianca? Que você põe um papel aqui, ó, tipo isso, a imagem tá boa. E o da Mirelle? E a minha? É porque eu queria aprender também, da Mirelle A não, tá minha não. distorcida. Eu tô vendo distorcida aqui, mas às vezes para vocês não, né? Não sei. O Bianca, eu quero aprender também a colocar imagem, sabe? A gente coloca uma imagem e aí eu consigo falar, fica minha fotinha petitinha e a imagem. Ei, Fernanda, boa tarde. Saudade de você, Fê. O meu eu vou tentar colocar. Eu tô até no pacote de dados para ver se fica melhor, que o Wi-Fi não Tenta. tá bom. Eu vou tentar. É,
A Mirelle está com a imagem ruim, então ela vai tentar mudar Aí você vai me para ver se falando. fica melhor. Deu uma Estou melhorada. Você ainda tentando está um ajustar pouco aqui, desfocada, ver o que. mas está melhorando. Isso, melhorou. Ei, Sil, seja Melhorou? bem-vinda. Melhorou. Aí vocês vão me dando um retorno, por favor, gente, porque a internet acaba que, querendo ou não, nesses tempos, né? São muitas lives, todo mundo super conectado. Ei, Ana! Todo mundo super conectado ao mesmo tempo, e aí a gente vai fazendo melhor aqui, tá? E vocês vão me dando um retorno, por favor, que eu vou. Pacote de dados, Wi-Fi, eu uso o que tem, no final tá, ver se dá certo. Ei, Cleo, saudade de você, Nossa, Cleo. Cléo, quanto tempo que eu não te vejo, Não menina? é? Os meninos dela estão enormes, enormes. A gente resolveu hoje falar um pouquinho. Oi, oi, Rayana, beijos. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a gente, vai perguntando. A participação de vocês é super, hiper importante, enriquece. Ai, que delícia. Isso mesmo, atende mesmo, vão ajudar muitas, muitas pessoas. Né? Depois você vê nos stories, Fernanda. Depois vamos combinar Vou de ficar fazer mais umas juntas próxima. também. Fernanda é nossa colega aí de psicologia e constelação. Beijão, Fê. Um prazer ter você aqui um Bom pouquinho. serviço. Mirelle, quando você afasta, fica ruim. Eu Bom vi a Bianca serviço aí, viu, falando. Fê? E bom servir, ajudar muitas pessoas, né? Polinizar esse caminho tão bonito que é da sistêmica. Gente, vamos começar? À medida que for caminhando, as pessoas vão entrando e vão participando. O que vocês quiserem fazer de pergunta, faz pra gente. Taca esse dedinho nesse coração E a aí, que eu gente vai sou. respondendo as perguntas. Eu amo constelação. Bacana demais, né, Cleo? Nós também amamos esse caminho de vida aí. Taca esse dedinho nesse coração aí, se vocês estiverem gostando. Vai fazendo perguntas pra gente. Vamos interagindo, porque fica super rico. Isso também a gente aprende muito com vocês. Sim, e na Tá? verdade a ideia é que seja um bate-papo, né? Um bate-papo gostoso, que a gente possa enriquecer, trocar ideias, trocar experiências e ver qual vai ser a melhor maneira, né? De nós seguirmos sempre adiante de uma maneira mais leve, de uma maneira que some para todo mundo, né? Sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre força, sobre foco e sobre determinação. Né? E quando a gente para e pensa um pouquinho, para nós termos foco e determinação, num primeiro momento a gente precisa ter força. Porque se nós não estivermos conectados com a nossa força ou com aquilo que nos dá força, a gente perde o nosso foco, a gente tem mais dificuldade, né, em manter o nosso foco e em manter a nossa determinação, né? Sim. Nós somos seres muito simbólicos, né? O simbólico tem muita força na gente. E as histórias, as metáforas, as analogias também, elas têm uma grande força para a gente. Então, diante disso, eu e Mirelle, nós vamos fazer muitas analogias, a gente faz muita analogia, utiliza de muita metáfora e utiliza muito do simbólico como possibilidades aí. A gente estava conversando sobre força, foco e determinação, e isso que a Mi falou é super importante. Aí, Camila, seja bem-vinda. Que uma das vertentes, dos pontos importantes tem a ver com a força. A força que está de força aqui, gente, não é embate, não é cabo de guerra. É a força da nossa essência, é a força das nossas raízes, é a nossa essência sendo ressoada e para o mundo, para a vida, né? Aquilo que a gente emana da gente, de dentro da gente para o mundo. Agora, é muito importante que nesses tempos, né, a gente tem falado muito nessas lives que é uma live de todos os tempos, neste tempo adiante. Por qual motivo? Tudo que a gente está vivendo dentro de casa já existia dentro da gente. Né? O que tem de novo aí, no contexto atual, é a nossa necessidade de estarmos fazendo um confinamento para que haja um achatamento dessa curva aí para a gente tomar a vida novamente. Eu não sei se ela vai estar igual, se ela vai estar melhor, se ela vai estar pior.
O que eu sei é que é uma grande possibilidade da gente fazer algo que já existia dentro da gente, neste momento, no aqui e no agora, para adiante. E nesses tempos a gente está com uma sensação muito grande de muitas incertezas. E essas incertezas traz para a gente muitas inseguranças. Nos conecta diretamente com a insegurança, né? Conecta diretamente. Eu acho que o primeiro ponto aí é a insegurança, né, nega? Com certeza. Quando a gente faz esse movimento, a sensação que a gente tem é que a gente está totalmente fora de controle. Ou que a gente não tem controle, fora de controle emocional, e que a gente não tem controle. Péssima notícias, meus amores. A gente não tem controle de nada. Nada, e é nada, interessante, nada. né? É interessante quando a gente para um pouquinho para olhar para essa. Eu acho que é uma necessidade da maioria dos seres humanos, dessa questão de ter o controle, né? Existe na verdade, uma falsa ideia de que Que a o gente tem controle. não, de que a gente tem o controle, né? E que através do controle nós vamos nos sentir mais seguras e protegidas. Existe essa falsa ideia de que se eu tenho controle sobre determinada coisa, né, eu vou ter uma segurança maior, eu vou me sentir mais protegida. Mas na verdade verdadeira, essa é uma falsa ideia mesmo, porque a gente não tem controle, né? Nós não Vou temos falar. controle de nada. Nada, nada, Nada. nada. O que a gente tem é propósito, desejo, foco. E com isso a gente dá Objetivos, né? passos, objetivos. Aí a gente dá passos em direção a isso, verificando se deu certo, se deu errado. A gente não gosta muito dessa palavra não, tá, gente? Mas didaticamente fica mais fácil para ou a gente vocês pode compreenderem. ou a gente pode Né? mudar, né? Se ajudou, se atrapalhou. Exatamente, se ajudou, se trabalhou, se foi leve, se foi pesado. Como a gente faz a verificação desse passo, a gente pode dar um outro passo adiante. A gente vai dando pequenos passos e verificando O qual que efeito foi deles. o efeito disso, né? O resultado disso na vida da gente. Aí sim, nós vamos criando força. Porque a gente vai falando assim, opa, peraí, esse caminho aqui dá. Não, esse aqui não dá, não. Esse aqui tá leve, esse aqui vai. Então a gente vai vendo através dos efeitos, das consequências, se tá pesado, se tá leve, se trouxe resultado, se não trouxe. Isso, gente, dá uma sensação de que a gente está controlando tudo e que a coisa está indo no caminho certo. Que a gente O controle, ele é fechado. Ele é engessado. Ele é paralisado numa única visão. É como se a gente tivesse assim, ó, uma viseira e a gente ficasse preso nessa viseira, né? Sem poder ver, ampliar, sem ampliar, sabe? E o controle diz muito disso. Então a gente não tem controle de nada. E quando a gente está fechado nisso, paralisado nisso daqui, a gente não consegue ir adiante. Bom, a gente não só não tem o controle, como o efeito daquilo que a gente acha que seria um controle, que na verdade não é isso que a Milene está falando. O efeito disso, ele não soma, ele não ajuda. Não. Por quê? Porque ele engessa a gente. Ele engessa, porque a gente passa a olhar, como a Milene falou, para um ponto só. E quando a gente faz isso, a gente perde, a gente estreita muito o nosso campo de visão. Isso vai ter um efeito na nossa vida. Pode falar, Sim. E a gente estreitando esse campo de visão que a Mi está falando, a gente subtrai. Porque, gente, se a gente está aqui, ó, no controle, tá? O que a gente acha que vai ter do outro lado? Um controlado, né? Uma situação controlada, um homem controlado, uma amiga controlada, um marido controlado, um amigo controlado. Uma situação qualquer. Quando a gente está no controle aqui, se somos os seres que controlamos, entre aspas, aqui deste lado nós vamos ter um afastador. Tem aquele ditado, né?
quanto mais a gente aperta, mais escapole entre os Entre dedos. os dedos. E quanto mais a gente aperta para manter, para ficar naquela força, para achar que está com força, que vai dar conta, mais enfraquecido a gente fica. É Porque aquilo vai engraçado. criando uma tensão, né? É interessante isso que a Milene fala, o esforço que é feito para manter essa situação, ele é enorme. E o efeito disso é uma subtração das nossas energias, é uma subtração do nosso olhar. A gente estreita, inclusive, a gente deixa, na verdade, de ver as maneiras e as possibilidades que a gente tem para seguir adiante, que a gente só consegue quando o nosso olhar está mais amplo. E quando a gente está fazendo isso, controlando uma situação, olhando para aquilo que subtrai, com a visão estreita, engessada, a gente não está olhando para a vida. Vida é movimento, né? A gente gosta muito de dar o exemplo da água. Não passa uma mesma água debaixo da ponte. A água passa ali, passa outras águas, né? E essa água ela vai, ó, indo embora lá para frente, né? E ela começa petitinha, gente. Ela começa Lá na nascente, nascente. né? Ela começa na nascente, ela pega um córregozinho e depois ela pega um rio e aí ela vai chegar no oceano. E essa nascente, ela vem lá da onde? A gente trazendo aqui para a vida da gente, dos nossos Dos pais, nossos pais. da nossa história. E essa bichinha dessa água aí, ela vem límpida, límpida, limpitinha, e ela vai crescendo, crescendo, e ela vai crescendo numa margem, né, nega? Ela vai caminhando, né? O curso dela é através de uma margem. E é interessante se a gente para pensar nisso, né? Quando a gente vê um rio ou vê um córrego, a água ela está passando ali entre margens. E muitas vezes, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente olha para as margens, que seriam, a gente poderia fazer uma analogia com os limites que a gente tem na nossa vida, e acha que aquilo é ruim, né? Acho que aquilo atrapalha, acho que aquilo dificulta. E, na verdade, o contrário. Se nós pararmos para olharmos para esse curso da água, é justamente a margem que vai ajudar no direcionamento dessa água, para ela chegar lá no destino final dela, que vai ser um oceano, um rio maior, que seja, né? E é interessante porque essa água vai ganhando força, né? E ela não olha para trás. Ela Mas ela anda se para frente. constitui, ela anda para frente, né? E ela se constitui água o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós, seres humanos, temos água no nosso corpo, acho que 70% da nossa constituição é de água. Então, a gente está pegando essa analogia no sentido da gente pegar as forças dos nossos, daquilo que foi como foi, para ir adiante, mas para a gente não ficar parado ali naquela ponte olhando para aquela água. Tem outras águas vindo, gente. Né? Elas vão passando ali, elas vão se transformando, elas vão caminhando. Vão ajuntando, né? Às vezes, conforme vai caminhando, vem um afluente aqui, vem outro córregozinho ali, soma, faz aquela misturinha e vai adiante. E você sabe o que eu acho mais legal, nega? É pensar assim, ó. A gente vem petitinho, bebezinho, né? Outro dia a adulta estava estudando o ciclo da vida. A Sil sabe do ciclo da vida aí, né, Sil? Tava os ciclos da vida, do neném, a criança, o adolescente, o adulto, e eu tô lá, jovem adulto, ela, esse não tem aqui não, mamãe. O jovem adulto, que agora tem jovem adulto, né? O jovem adulto e o adulto e a velhice. O jovem adulto não tinha no ciclo da vida dela, não. Então, gente, a gente vai caminhando por isso. E olha, a água começa numa nascente. Ela pega um riachinho. Vai pensando aí na vida de vocês, na medida que vai passando esses ciclos da vida. E a gente vai ganhando força. Que a gente começa petitinho, o trem brotando assim, e vai criando força, criando força. E aí a gente cai no rio para depois cair no mar. Olá, mamãe, eu entrei. Oi, Duda, tá Ei, boa, Duda. filha? Ei, meu amor, conseguiu entrar? Duda, essa oi, mamãe é minha filha, gente, é a Duda. Já acabou a aula aí, filha? Então, escuta a live da mamãe. Tô falando sobre os ciclos da vida, filha.
E a força e a determinação no que a gente precisa fazer. E aí, a gente vai pegando isso. Gente, a hora que você vê, você vai crescendo, crescendo. Vem daquela água límpida, aí vai no rio, riachozinho ainda tá bom. Vai no rio, pega uma sujeirinha, né? Que hoje em dia descarta tanta coisa lá de sujeirinha. A gente pega uma sujeirinha na vida também, né? Mas o rio não desiste de ser rio. E Eu não é acho que só isso, né, nega? E não é só isso. Se a gente for parar para pensar e seguir nessa analogia, você vai ver que em momentos ali o rio tem pedra, tem obstáculo, né? E quantas vezes a água fica ali, ela bate ali, cria aquela ondinha maior conforme a correnteza, ela corre para o lado, enfim, ela vai se adaptando. Ela vai se adaptando com as isso. intempéries, ou com as modificações, ou com a correnteza, com o clima, ou seja, tudo que é, mas ela segue em movimento. E é isso que nos encanta quando a gente faz essa analogia da água com a nossa vida. Porque, gente, eu não sei a vida de vocês, mas as nossas, né, elas seguem assim mesmo. Né? A minha, da Milene, elas têm as dificuldades, têm as intempéries, tem aquilo que vai juntando, né, que seriam os afluentes que vão se agrupando aí ao longo da nossa vida, esses ciclos da vida que nós vamos passando por todos eles, né? Então, assim, como que é bacana, né? A gente tem falado tanto sobre isso, né? Como que nós podemos estarmos atentas, com qual olhar nós estamos para aquilo que a vida está trazendo para a gente, né? Assim, Igual quando a pedra sai da nascente, vai bater no rio até ir lapidando. isso, Isso mesmo, Sil. Mas agora tem uma exato. coisa mais bacana ainda, Sil. Porque a gente vai descendo nesse rio, vai lapidando essa danada, essa pedra, e a gente pode pensar que o oceano somos nós adultos, com todas as possibilidades. Gente, e ali a gente tem uma mistura de sal. O rio deixa de ser, eu acho que é alcalino, né? Se eu não faltei Isso a eu não aula. lembro. Aí eu Se eu já não não faltei lembro. essa aula, gente, é alcalino. Mas não tem certeza. Ele deixa de ser alcalino e vai passar a ter sal. Então, nós adultos temos toda a constituição daquilo que é do rio, mas com uma transformação. Com a possibilidade de ter um outro sistema, de ter um sistema onde tem sal, onde tem amplitude, onde tem força. Né? E essas forças a gente vai pegando na gente, transformando, lapidando, ressignificando. Ressignificando, exatamente. Né? O que é ressignificar? Ressignificar ao pé da letra é dar um outro significado. Se eu tenho uma dor e essa dor me machucou, eu posso olhar para ela e falar assim, peraí, o que eu vou fazer com isso? Pô, meu pai me machucou porque meu pai era alcoólatra. Tá certo. Machucou mesmo. Machucou mesmo, mas agora você é adulto, né? Nossa, eu agora estou insegura, com incerteza, diante de tudo que vai acontecer. E tem que ter mesmo. E isso vai ser... A gente ser... não sabe mesmo. Nós não sabemos, mas isso a gente tem possibilidades, tem tanta economista aí fazendo estudo, tanta gente dando um olhar diferenciado. Então a gente pode pegar isso tudo e ressignificar, assim como o rio ressignifica e vira mar. Agora é interessante... Né? E, gente, só Desculpa, terminar aqui, Neguinha. E aí é bacana porque o mar, ele é a possibilidade de toda a conexão de todos os continentes. Ele conecta todos os continentes. Tá? E aí não fica assim, aqui, ô, seu Japão, deixa eu te contar um negócio, eu não gosto muito de você, não, então para você eu vou pôr menos água. Não tem. Ele tem uma conexão com todos. E nós não temos essa visão global. A gente tem a visão compartimentada em fotos. Então, muitas vezes a gente perde força porque a gente não está conectado com o todo de uma forma geral. Geral dentro da gente. O que você ia falar, Neguinho? Não, eu ia falar algo parecido com isso, mas eu ia falar que todo esse movimento, né, da ressignificação, já até falei, que todo esse movimento da ressignificação é uma água que vai correndo, a gente não para,
né? Então, é isso que a gente Não. estava falando lá no início. Se a gente fica fixado nessa questão do controle, nessa falsa ideia do controle, a gente para, a gente engessa. E aí a gente deixa de ver isso amplo, né? Deixa de chegar lá no oceano e de tomar tudo isso e a força que vem com tudo isso, né? E é um movimento, a vida ela é um movimento. Sempre. É. A vida é movimento. Então, como que a gente pode, de uma forma assim mais prática, né, nesse exemplo, tomar a força? Gente, ver a realidade tal como ela é. Entender que a gente não controla absolutamente nada, nada, nada. Nós temos propósito, nós temos objetivos, e com isso, olhando para isso, a gente pode caminhar. Amir Klink, que é um velejador, ele tem uma frase que eu amo. Ele fala assim: olha, até vento contra e a favor quando a gente tem um foco, um ponto. Por quê? Porque você sabe que você quer ir para lá, pode vir uma tormenta e te levar para cá. Igual a gente está vivendo esse isolamento aí, né? Sim, Nós estamos tendo que nos reinventar e vamos ter que nos reinventar. E isso dá a sensação de que a gente está perdendo força, né? Mas na realidade a gente pode ganhar força, nos lapidando, olhando para aquilo que a gente está com dor, com dificuldade, né? E falar assim, peraí, o que eu vou fazer com isso, né, nega? sim, Para sim. onde que eu vou caminhar isso daqui? Ah, eu tenho medo uma vida inteira. Eu tenho tristeza uma vida inteira. Então, E aí será que é a hora, né? Então, assim, é isso que a gente tem falado muito, né? Então, se eu tenho medo uma vida inteira, se eu tenho tristeza uma vida inteira, e se nesses momentos isso está mais aflorado dentro de mim, está mais forte dentro de mim, gente, a gente pode ver isso como uma possibilidade de nós aprendermos como e o que fazer com tudo aquilo que a gente sente para seguirmos mais fortes, mais leves na vida. Né? Porque à medida que a gente é interessante, que à medida que a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando foco, determinação e a gente vai ganhando leveza. Quando nós nos conectamos com essa água, com a nascente, com a nossa história, com tudo isso, isso nutre a nossa alma, isso nutre o nosso coração, isso nos dá força, força e leveza, uma capacidade de administração daquilo que a vida traz, né? Que a vida é isso. É por isso que a gente estava começando a nossa live hoje, falando desse momento de incerteza que toma todos nós, né? E de como a gente pode seguir com isso adiante de uma maneira mais leve. Agora, é fundamental que a gente esteja sempre... É fundamental não, a gente ganha, né? Se a gente tem essa visão mais ampla, se a gente compreende o movimento da vida, se a gente olha para os limites ou para a margem, né? Que a gente fez a analogia do rio, e vê aquilo como um fator que pode nos ajudar, que nos pode ser útil. E como que a gente segue com aquilo, né? Como que a gente pode ganhar força com aquilo? E uma das formas da gente ganhar força também, gente, a gente fala muito do retorno aos pais, né? Da nossa nascente. Eu acho que uma outra forma também da gente ganhar força, da gente ter determinação, da gente ter foco, é a gente olhar para a nossa criança. Olhar para aquilo que a nossa criança era, de alegria, de diversão, de alegria mesmo, né? De vida, De, né? hã? De conexão com a vida. De conexão com a vida e trazer ela para este momento, sabe? Buscar ela lá e trazer nossa criança e pensar, gente, quando eu era criança, o que eu queria fazer? Eu, por exemplo, eu lembro que eu queria dançar, né? Então, será que agora não é um momento para a gente poder dançar? Para a gente poder se divertir? Tem gente que era pintar, então de repente pode pintar, arranja um tempinho para isso. Tem gente que era cantar, eu não sei. Mas quando a gente pode acolher a nossa criança também, junto com a nossa nascente, gente, é uma força tremenda, tremenda, tremenda. E quando a gente tem essa força, essa possibilidade dentro da gente, isso expande. Porque a gente olha para a vida, mesmo que a vida traga desafios, e neste momento está trazendo São desafios muitos. e muitos desafios, né? A gente fica receosa, insegura, quando a gente tem essa força,
a gente olha para a vida com mais amorosidade, com mais possibilidade para poder... O que Sim, você ia e eu falar, acho, Ney? não, e eu acho que quando a gente faz esse movimento, a gente amplia, vou falar novamente, a gente amplia a nossa visão, mas com isso a gente consegue fazer um uso melhor dos recursos que a gente tem para a gente seguir adiante. Isso nos dá Sim. força. E quantos recursos a gente tem dentro da gente? Né? Outro dia eu fiquei pensando assim, de onde que vem esse negócio nosso, né? De ser psicóloga, de ser isso. Meu avô paterno, primeiro ele foi padre. Ele ia virar padre e desistiu da batina por causa da minha avó. Então ele tinha todo um conhecimento e do olhar de compaixão e de empatia para o com o outro. Isso do lado da mamãe. E do lado do papai, a minha avó, ela era muito caridosa, vovó Jacira. Extremamente caridosa. Eu lembro das pessoas falando que o pessoal ia lá para pegar conselho com ela, sabe? Então eu fiquei Ouvir o pensando outro, assim, né? ouvir o outro. Seu avô também, Sil? O meu também. É parada dura, né? Conquistar, tirar o amor de Deus com o amor da mulher, né? Do humano. Mas estamos aqui por causa disso. Então, eu fiquei pensando assim, né? Esse recurso que a gente tem hoje em dia, que é o que nós somos, pode ter vindo daí. Por isso que a gente retorna tanto às nossas nascentes. Por isso que a gente retorna tanto lá. Se eu olho lá para trás, se eu vejo isso tudo, se eu tomo isso em mim, eu posso ressignificar a minha criança, as histórias da minha criança. Eu posso olhar para aquilo que o meu pai, minha mãe, meus avós me deixaram aí de recurso, né? E caminhar, ir adiante com essa força dentro da gente. Gente, agora deixa eu te contar um negócio. Eu acho que a gente é igual celular, sabe? Tem hora que esse negócio assim vai dando uma baixa bateria Com e aí a gente certeza. precisa pegar aquele cabinho, estou passando meu cabinho aqui para mostrar para vocês, e É o meu tá aqui. recarregar. Então, a gente precisa de pausas reparadoras, sabe? Pequenas ilhas de prazer. A gente precisa tomar um picolé de limão se gosta. A Sil adora fazer bolo, receber as pessoas em casa, fazer um exercício Isso. físico. Tudo aquilo que vai fazer com que a gente se conecte, né? Que são essas pequenas pausas reparadoras, isso a gente brinca que a Milene fala, exatamente você recarrega a sua bateria. Mas é interessante que eu faço isso muito. E eu tenho reparado que, às vezes, por exemplo, a mesma coisa não é sempre que serve, não. Às vezes um Aham. recurso, isso é interessante também, porque a gente está falando tanto hoje sobre essa questão de um olhar mais amplo, de não se engessar, né? Os nossos recursos estão disponíveis para a gente, mas não significa que aquele mesmo recurso ele vai ser sempre o melhor para todos os contextos. Não. Não. Então, às vezes, uma pausa reparadora boa para mim é chegar ali na janela, ficar vendo as árvores que eu tanto amo, o céu que eu tanto amo. Tem dia que aquilo ali para mim me nutre, vai, agora sim, recarreguei minha bateria, vamos embora. Tem dia que eu ouvi uma música, tem dia que é fazer uma comida gostosa, né? A Milene e a Lili fizeram uma live tão bacana sobre isso, né? Sobre. Então, assim, isso é muito bacana. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? De utilizar o melhor recurso para aquele momento. É. Porque esse aqui é a definição do melhor momento, é aquele que vai ser útil dentro daquele contexto. E aí a gente pega força. Gente, se vocês estiverem gostando aí, bota o dedinho nesse coração aí. Se quiserem fazer pergunta, faz pra gente. Olha só, uma outra coisa que é super importante, todo mundo falando assim, tem a rotina, tem a rotina, tem a rotina, tem a rotina no confinamento. Gente, é importante ter rotina, sim. Mas junto com isso é importante existir. Simplesmente existir, tá? Mantenha a rotina, isso é super importante para a química cerebral. Se Fazer essas ordena, né? ordena, o cérebro entende que está em movimento, Mantém o foco. mantém o foco, faça exercício mesmo. Eu botei aqui a trem aqui de contar os passos, né?
Teve um dia que eu dei 400 passos, falei, gente do céu, tô andando um pouco demais. E aí a gente pode ir movimentando mais, claro. E isso vai o quê? Vai nos dando força, nutrição. Mas a maior nutrição que a gente tem para termos força é a nossa essência. É concordarmos com a nossa essência. Sim, Isso, Lívia. Lívia, perfeito. Uma É rotina isso mais mesmo. leve, sem pressão. Gente, pressão é bom para fazer a feijoada, tá? Não bota pressão em vocês, não, pelo amor de Deus, né? Vocês podem ficar gostosos aí, mas para a gente ter direcionamento, para vocês pegarem a Ter força que foco. está na vida de vocês e ter foco. Foco é para onde a gente está olhando. Foco é aonde está o nosso amor. E aquilo que a gente ama, que a gente realmente ama, aquilo cresce dentro da gente. As É, pessoas. a gente brinca, né? A gente pode falar que o foco é para onde a nossa alma olha. Isso, Isso isso. é uma coisa, é profundo, mas eu acho que é uma definição bem real do foco, né? Que o Sim. foco é para onde a nossa alma olha. E eu acho que tem uma coisa que é muito. A músicas e os cheiros também ajudam a manter Super. tranquilidade, o foco e a energia. Super, Ana. A Ana trabalha com aromaterapia, uma delícia. Nós vamos fazer uma live com a Ana falando sobre os cheirinhos da vida e gotinhas de vida. E isso é importante mesmo. Música, né, Ana? Afina a alma. Ela conecta com a gente também São com o momentos essencial vividos, né? e os cheirinhos. Gente, outro dia eu tava cheirando patchouli. Eu falei, nossa senhora, memória da infância. Patchouli, Vovó. eu lembro da água da vovó e da água de cheiro lá na Prudente Moraes, em Belo Horizonte. Gente, a Eu nossa lembro da memória, vovó. ela conecta direto, né? Isso é muito, muito importante. E agora, determinação. Olha o que a gente traz de determinação. Determinar, vamos brincar com a palavra, né? Ai, Sil, olha com a Ana é ótimo para esses trem de cheirinho, você gosta mesmo. A gente vai fazer uma live sobre cheirinhos. Tem a determinação, é determinar uma Uma ação. ação. Está adorando a live, filha? Que bom! Depois você me conta o que ela foi útil para você, viu, filha? A Duda tem assistido as nossas lives e ela depois conta pra gente, para mim, né? O que foi útil para ela. E ela me fala, mamãe, ó, isso aqui foi útil, isso não foi. Eu tenho uma crítica em casa, graças a Deus, ela vai falando Que é pra bacana gente. isso também, né? Porque isso tem tudo a ver com a vida da gente, né? Tem. É Outro tomar dia. tudo como é, né? E fazer um bom uso. E é o que a gente sempre fala, né? A gente realmente aplica aquilo que a gente passa para vocês. E aqui em casa, a Piquerrucha é a nascente desse negócio aí. Ah lá, Duda, a Ana tá dando oi para você, filha. A Ana, amiga da mamãe. A Ana do cheirinho, que deu cheirinho para você. Determinação. Determinar uma ação. Eu escuto muitas pessoas falando assim, você tem que saber o que você gosta para você fazer o que você gosta, porque aí você vai se dar bem na vida. Gente, eu acho super. Mas, Na verdade verdadeira. na verdade verdadeira, para a gente saber o que a gente gosta, a gente tem que ter vivenciado isso. Se a gente não vivenciou aquilo que é saboroso e que a gente gosta, não tem como a gente aprimorar nisso. Tá dando oi aí? Né, Sim, nega? não só não tem como a gente se aprimorar nisso, mas é porque quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que incluir todos os sabores, né? Tem que incluir o doce, tem que incluir o salgado. Não é que tem, né, gente? Cada um faz do jeito que achar que deve. Mas quando a gente faz essa inclusão, a gente vai ter essa vivência, vamos falar assim, a gente vai ter uma base de dados muito mais rica para a gente poder determinar a nossa ação. E uma coleta de dados é uma coleta de dados, quanto mais ampla ela for, mais rica ela vai ser. E o efeito disso na nossa vida é que a gente vai ganhando, a gente vai aprimorando a nossa capacidade de determinar uma ação. E qual que é o efeito que vocês acham que quando a gente consegue fazer uma ação coerente com aquilo que está dentro, é ótimo, né? Coerente com aquilo que está
dentro da nossa alma, do nosso coração. Gente, é vida que flui. É o nosso olhar para a vida. É uma vida leve, sabe? É uma vida com mais leveza, né? Não é que a vida é sempre Sim. leve, mas é uma vida com mais leveza. Ou seja, a gente consegue ir determinando as nossas ações com mais foco, com mais leveza, com mais coerência com a nossa essência. É isso que eu acho bacana. Então, por exemplo, como é que a gente chegou aqui como psicóloga, como facilitadora das constelações? Gente, porque a gente foi vivenciando e foi vendo, nossa, isso aqui a gente gosta. Foi e Ah, isso vai, aqui né? não tem muito a ver, e vai. Isso aqui não tem muito a ver com a gente, não. Nossa, esse caminho é legal. Não, não, isso aqui, né, isso aqui não é muito o que eu quero, isso aqui eu vou utilizar dessa forma. Então, quando eu tenho uma vivência e vou percebendo o que que eu gosto, os sabores, para ter leveza, igual a Mirelle falou, aí, gente, a gente tem que treinar, 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 treinar. E É orar. determinação é orar e vigiar, e determinação é ação. A gente não tem outra possibilidade. É levantar o bumbum e, ó, fazer, acontecer, sabe? Com um sorrisão na cara, coração aberto, amor ressoando. E aqui não é cor-de-rosa. É, A que gente está mesmo, falando, me desculpa, nega, que mesmo que né? às vezes a gente não vá fazer com um sorrisão na cara, mas que a gente vá conectado, que aquilo é o que eu preciso fazer. Aquilo é o que eu preciso fazer que vai somar, que vai ajudar na minha vida. Isso nos dá Perfeito, força também, né? Que nem sempre a gente está perfeito. aí rindo, tem dia que a gente está super, tô animadona, tal, não sei o quê. Como ele falou, tem dia que você fala, putz, esse negócio que tá meio bravo. Né? Então, assim, se você se conecta com isso, mas assim, tá, o negócio hoje está meio bravo, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí você vai fazendo esse caminho que a gente falou anteriormente. Vai escolhendo o melhor recurso para você seguir com aquilo, vai flexibilizando, e assim você vai focando nas suas ações. Isso mesmo, Carol, e concordância. Perfeito, Carol. Sem Exatamente. concordância não dá, né? Eu acho que a melhor chave para o presente é a concordância com o passado, com aquilo que foi, para a gente caminhar no aqui e no agora e no adiante, nas possibilidades do que a vida vai trazer. Agora, a Mirelle está falando algo que é muito, muito importante. Muitas vezes a gente perde o foco porque a gente quer, porque quer, porque quer fazer sem concordância, Carol. Muito obrigada. Então, o que a gente precisa para ter força, foco e determinação é a gente ver as possibilidades em concordância, tudo que foi, com a nascente da nossa vida, para que a gente possa o quê? Que a gente possa ter força suficiente no aqui e no agora para fazer o que é necessário e não só o que a gente quer. Que às Não vezes não só o que a combina gente com o que a quer. gente quer. Às vezes É, não combina o que a gente quer, mas a gente tem essa clareza do que é necessário, né? E esse termo da concordância é muito interessante porque a concordância ela não está presa com um juízo de valores, né? Assim, não. isso é importante a gente falar um pouquinho também, né? Que a concordância é simplesmente a constatação de que a vida trouxe aquilo para mim. Às vezes é difícil, às vezes é pesado, às vezes é uma coisa que a gente não sabe o que a gente vai fazer com aquilo, né? Vão todos os tons aí de uma paleta de cor. Mas a partir do momento que eu olho para aquilo e falo, ok, mesmo sendo difícil, mesmo sendo doído, mesmo às vezes sem eu saber o que eu vou fazer com isso, eu olho e falo assim, tudo, é isso que a vida me trouxe? Sim, é isso que a vida me trouxe. Essa é que é a concordância. Que a partir desse primeiro passo, abrem-se novos caminhos, novas possibilidades, que era o que a gente estava falando anteriormente, né? De utilização de recursos e uma vida mais leve. E, gente, e uma outra coisa que a gente estava comentando é que somos seres simbólicos, né? Então, assim, peguem força nos seus, através de símbolos, de fotos, de memórias afetivas, experimentem o que vocês gostam para vocês saberem exatamente o que é que dá sabor na vida de vocês, para vocês entrarem em flow. Flow é quando a gente está fazendo algo que a gente nem vê o tempo passar
Eu e Mirella, a gente vivencia isso muito, né, nega? Com E certeza. aí a determinação e o foco vem assim, ó, e a gente vai, a gente segue, mesmo que às vezes com um pouquinho menos de bateria, mas a gente toma posse disso, sabe? E de verdade, eu acho que a maior fonte de essência, de nutrição, está nos nossos pais. Com certeza. Que a A gente gente possa veio de lá, né? concordar. Oi? A gente veio de lá, né? A gente veio de lá, que a gente possa concordar com o que foi, para que a gente pegue força e caminhe na vida adiante, sabe? Independente do que você fez, do que você deixou de fazer, a vida vai. Eu tenho um amigo muito engraçado, ele era muito doidão quando novo, muito, muito doidão. Já aprontou tudo que vocês pensarem, imaginar e mais um cadinho mais. Mas um homem extremamente competente enquanto profissional, um empresário de sucesso. Mas já fez de tudo, já pôs a vida dele muito em risco. E uma vez, numa reunião dessa de escola, o pessoal começou a gozar dele, gozar, rir e tal. E ele já estava muito em paz com as coisas que ele tinha aprontado, porque ele tinha compreendido a razão e o que levou ele a fazer as coisas que ele fez enquanto criança e adolescente. Então, um dia eu estava a turma reunida e o povo rindo, rindo dele, e aí o fulano disse, não sei como é que essa mulher te aguenta, fulano. Blá, blá, blá. Ele levantou a mão e falou assim, ô fulano, muito prazer, eu sou fulano de tal, se você me conheceu antes dos 35, você não me conheceu. Prazer, meu nome é fulano de tal. Então, isso é tomar posse da pessoa, do que ele foi. Independente se ele foi ovelha preta, negríssima, não importa. Importa que ele teve possibilidade de refazer a De história ressignificar. dele. É. Isso é o quê? Quando a gente está falando de força, foco e determinação, a gente não está dizendo só de financeiro, não, gente. Pode ser força, foco e determinação pessoal, pode ser financeiro, pode ser sucesso profissional, pode ser sucesso amoroso. Vocês é que vão determinar o que é. Mas a gente pode olhar para isso, dando ressignificações, olhando o que foi, o que a gente pode fazer, né? Pegando a força dos nossos pais adiante. Isso tudo faz com que a gente tenha um foco e a gente possa ampliar isso para o externo, né? Igual a gente tem feito lives aí com pessoas as quais nós não temos dom. Eu não tenho dom da comida, a Lili, que é boa nisso, né, nega? Vem, nós vamos fazer uma live agora com a Adriana. Dri, você tá por aí? Com a Adri, que ela é super, mega boa em gestão Sim. financeira, né, em Planejamento financeiro pessoal. planejamento financeiro pessoal. Então, quando a gente pode pegar o dom, com a Lívia, nós vamos fazer com a Lívia também, que a Lívia é personal organizer. E, gente, eu vou contar para vocês, quando a gente dá uma organizada na casa da gente, como que isso Sim. otimiza o tempo da gente, otimiza a nossa vida, dá uma... E a casa fica mais leve. Então, cada um tem um dom, cada um sabe o que é que tem de força, foco e determinação. Foco e determinação, desculpa. Força, a gente pode pegar desta forma. Gente, qualquer transformação é de dentro para fora. Eu nunca vi pipoca virar pipoca sem antes ser, como é que chama que trocinho? Que é milho? É, milho. O que é, neguinha? Você tá com Não, o não, eu ia dedinho aí? falar. Não, Ah, eu perdi, a Ana depois tá volto. assim. A Ana respondeu para a Duda, ela tá toda adorando, Ana. Somos diferentes todos os dias, né, Smi? Somos diferentes Somos. todos os dias. É esse que é o grande bacana. Ana, mas nós somos diferentes todos os dias para aquilo que compõe o dia. Então a gente pode ir ressignificando dia a dia, mas a nossa essência ela é igual. Peruá, obrigada, Peruá. Ana, isso mesmo. A nossa essência, ela é igualzinha. Ela pode o quê? Florescer. Florescer. E que a gente possa pegar essa essência aí com os nossos pais. Eu ando carregando meu pai e minha mãe. Ó, esse negócio aqui que vocês estão vendo, quem me deu foi minha mãe. Era uma joia que ela usava. E esse daqui, quem me deu foi meu pai através da Mirelle. Antes do papai falecer,
ele passou para a Mirelle e falou, olha, entrega para sua irmã. Então, gente, pendurado perto do meu coração, além deles estarem, para me dar mais forças nesses tempos de confinamento, a gente poder seguir aqui com vocês, eu tô com meu pai e minha mãe, sabe? Então, quase sempre, sempre, sempre dentro do meu coração. Agora eu tô precisando mais um cadinho da força deles para poder seguir com tudo que tá aqui. E aí, qual o simbólico que vocês podem usar da força do pai e da mãe de vocês, né? O que vocês podem pegar aí e E utilizar como... é muito bacana, né, quando a gente faz essa conexão e a gente vai lá atrás e vê um pouquinho, né? Um dia desse para trás me deu uma saudade da mamãe, assim, mas aquela saudade, eu falei, "Ô, gente, né, assim, pessoalmente eu converso com ela todos os dias, né? Eu faço vídeo, a gente se vê todos os dias. Me deu aquela saudade de apertar o peito. Eu falei, meu, como é que eu faço com esse trem aqui agora? Aí eu lembrei da última vez que eu fui a Divinópolis. A minha mãe, ela me recebeu. A gente, né, assim, a gente chega lá, sempre recebe a gente lá fora. Ela me deu um abraço, gente, tão gostoso, tão apertado, que aquilo ali, olha, enquanto eu conto para vocês, eu consigo sentir o que eu senti naquela hora. Gente, isso é do caramba, entendeu? É, Isso é muito é, bacana. Todos nós temos isso com os nossos pais, né? A gente pode, é uma fonte inesgotável à nossa disposição. Que sim, se nós tivermos a postura interna de não julgar, não criticar, tomar a história deles, né? Aqui, tomar aquilo que eles puderam nos dar como ser humanos que são, né? Gente, esse trem enriquece demais a gente. Então, é, esse do abraço é uma maravilha. E o papai com outras coisas que me conectam diretamente com ele, né? Um exemplo. A sim, gente sempre gosta de dar exemplo que a gente acha que vai ficando claro para vocês, né? Que é. vocês possam ir identificando na história de vocês, né? Onde é que vocês Pode, podem se filho, pode reconectar? ter filme no computador. Duda, meu negócio travou aqui, não tô. Ai, Os ai. comentários. A Duda tá assistindo nossa live, gente. E tá aqui pedindo para ver filme no computador. Pode ver. Olha que bacana aqui que a gente está falando, né? Eu estou em casa, estou trabalhando em casa, eu tenho a minha pequerruchita aí de 7 anos e ela é super parceirinha, assim, né? E tá ali fora. Então, é algo que a gente pode acolher, porque eu podia achar ruim, nossa senhora, tá pedindo para ver filme, pedindo. Gente, mas faz parte, né? É algo que soma aqui. Então, vamos lidar com o que a gente tem, com os pequerruchos dentro de casa. Eles também estão tudo novo, né? Então, a gente poder pegar força nos nossos, né, gente? E ter foco e determinação. Determinação através de ações, dia a dia, no orar e vigiar. E foco, sejam o que vocês quiserem. Amor, riqueza. A O gente vai que for precisar de prioridade para vocês. disciplina, vai ter que precisar de disciplina, de ir atrás daquilo que você não tem dom. Faz parceria com quem tem dom, pede, sabe? O que vai transitar agora vai ser confiança, né? Quanto mais o outro confiar em você e você confiar no outro, vocês podem fazer montinhos que vão somar para chegar nesse oceano de possibilidades da E vida. vocês confiarem em vocês também. Isso, confiarem em vocês também. Gente, põe uma palavrinha aí pra gente do que ficou essa live. Vocês gostaram? Tá com o dedinho no coração aí pra gente. Que Se vocês insight quiserem, que a vocês gente, tiveram? O que você aprendeu? O que vocês estão levando aí para vocês? Manda aqui uma palavrinha pra gente. se alguém tiver sugestão para a próxima live também, para as próximas, podem sugerir, que eu e Milene ficamos super felizes com as sugestões de vocês. Ficamos mesmo. A gente Sim, super gosta. O que ficou para vocês dessa live aí? Que insight que vocês tiveram? O que fica para vocês? Se vocês pensarem em algum simbólico aí para vocês também, né? O que ficou, gente? Força para seguir em frente, Carol. Super, é isso mesmo. super, super, super. Que E nós bom. estamos juntos, viu, Carol? Tô distante, mas tô aqui, ó, sempre com você no meu coração. Sempre, Amo sempre. essa família linda e amo você. Quem mais, gente, que ficou aí para vocês? Nos contem.
Estou levando um acolhimento com o que Com o vem. que vem. Isso mesmo, É Dri. isso. E a gente precisa acolher, continuar seguindo no caminho do amor, da família, sim. Ânimo, isso. Concordar e fazer acontecer com Isso. as nossas possibilidades. Entrei 3 minutos, mas senti uma paz maravilhosa na voz e Ah, palavra que de bom. vocês. Obrigada. É Muito André? obrigada. É André, seu nome? Obrigada. Porque Obrigada. tem dias piores, tem. Tem dias piores, Sim, Sil, tem. para Aí todos eu nós, acho, Sil, para todos todos nós. nós, sabe? Eu acho que aí é dia de acolher, concordar, Lívia, isso mesmo, sabe? Eu É acho isso que aí aí. acolher a gente, dar carinho pra gente, sabe? É o que eu falei, gente, não é todo dia que tem rotina, não. Tem hora que a gente só precisa existir, sabe? Então, É. assim, acolhe, faz uma coisa gostosa para vocês, vê um filme gostoso. A Ana falou de música, eu super amo música, Mirelle também. Tantas possibilidades, tantas e tantas. Tô aqui, passa, passa mesmo. Vai passar e nós vamos sair todo mundo junto, né? Eu acho que o primeiro abraço vai ser muito, muito gostoso aí para todo mundo. Gente, muito, muito obrigada. Quarta-feira a gente tem uma live delícia, delícia com a Adriana e com a Mirelle. Não deixem de estar aqui presente. A Adriana é uma exímia consultora. E como é que fala, Mi? É de planejamento financeiro, né, Isso. É porque eu quero pessoal? falar direitinho isso, de E a planejamento. gente vai fazer uma ligação muito bacana. Eu estava conversando com a Adri, né? E a gente estava falando isso, né? Como que as nossas emoções, como que os nossos sentimentos, eles influenciam diretamente, geram um impacto no planejamento familiar, no planejamento individual da gente, né? Perdão, gente, planejamento financeiro. Né? Então a gente quer Isso. fazer uma live assim, intercalando as duas coisas, falando das nossas emoções, falando dos nossos sentimentos, né, do impacto disso no nosso planejamento financeiro, né? A Ah, é. Adri vem cheia de dicas aí, como que a gente pode estar gerenciando, como que a gente pode estar fazendo esse planejamento financeiro em tempos como isso que a gente está vivendo, né, de incertezas Sim. para frente, né? Então, quarta-feira nós estamos aí com uma live aí super bacana. E a Adri tem uma caminhada linda dentro da Sistêmica, ela aplica isso na vida dela, então vai ser muito bacana, gente. Segunda-feira a gente está com live de novo. E gratidão, meu amor. Morrendo de saudade de você. Beijo, beijo grande, Carol. Beijo, Beijo, Angélica. Carol. Obrigada, Rayana. Isso mesmo, Sil, passando roupa. A gente tem que passar muita roupa e É lavar isso mesmo. muita, muita louça. Bora que bora. Um beijo grande. Um beijo grande a todos vocês. Eu vou tentar salvar a live nos stories, tem dia que a gente não consegue, tá? E venha mais lives gostosas aí. Segunda a gente tá eu e a Mirelle, quarta eu e a Mirelle. Acho que na outra sexta tem com a Ana, né? Sobre os cheirinhos da vida. Depois a gente vai fazer com a Lívia, de organização, que é uma delícia. Não Até quarta, percam Adri. para a gente poder organizar. A Lívia também, ela está super nessa caminhada da sistêmica. A gente fala nessa caminhada, gente, porque a gente acredita muito que esse trabalho que a gente faz da abordagem sistêmica com as leis do amor de Bert é um caminho de vida. E aí a gente pode ir. Gente, beijo, que é 1 minuto e Beijo que vai 59, eu acabar o tenho que tempo. salvar. Beijo, 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 beijo. Até quarta-feira. Até mais. Beijo.